E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática diretamente aqui do nosso Covil do Vitão. Pessoal, hoje nós vamos falar rapidinho a respeito de um assunto super simples, que é a partilha em quantidades desiguais, ou seja, é uma conta de divisão, só que diferente das contas de divisão que a gente fez até hoje, os resultados não vão ser os mesmos. Pelo contrário, nós vamos encontrar fatias, ou seja, nós vamos encontrar resultados diferentes. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos girar e a gente já volta na nossa lousa. Estamos de volta. Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa tal divisão de quantidades desiguais. Então, vamos lá. A ideia sempre vai ser você seguir 3 passos. O primeiro deles é, você retira a parte a mais que o seu exercício dá, você divide o resto igualmente e você soma novamente a parte que foi retirada antes. Ou seja, você vai pegar, o seu exercício sempre vai ter que dar para você esses dados, ok? Sempre vai ter que dar para você essa ideia de quantidade a mais. Então, em um primeiro momento, você desconsidera ela. Ou seja, você tira ela do seu total. E aí o que sobrou, aí sim você divide igualmente entre as partes no seu exercício. Dividiu tudo certinho? Aí no final, você vai ter que ver quem que fica com a parte maior. Você simplesmente pega a parte que você retirou no começo e você coloca de novo para essa pessoa, para essa parte, ok? Vamos entender isso com um exemplo. Atenção ao exemplo. Vitor e Laura juntaram dinheiro para comprar um presente para a avó. Eles reuniram R$ 250 ao todo. Letra A. Se eles tivessem dado a mesma quantia, quanto cada um teria contribuído? Ué, pessoal, esse exercício nós já sabemos fazer. Se eles vão dar exatamente a mesma quantidade, obrigatoriamente vai ser uma divisão em quantidades iguais. Ou seja, eu vou pegar o meu total, que é R$ 250, e eu vou dividir em 2 partes. Por quê? Porque são 2 pessoas. Vitão, e se tivessem 3 pessoas? Você dividiria o seu total por 3 e assim por diante, ok? No caso, a gente sabe que como eles deram a mesma quantia, 250 dividido por 2 é igual a 125. Então a nossa resposta total é que cada um dos 2 contribuiu com R$ 125, ok? Porém, a partir de agora, vamos a uma outra ideia nesse mesmo caso. Letra B. Se Laura der R$ 50 a mais que Vitor, com quanto cada um contribuiu? Pessoal, lembre-se do seguinte, nós temos aquelas 3 regrinhas que eu falei para vocês agora de pouco. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que segui-las. Então, a primeira parte é justamente tirar os R$ 50 a mais. Porque está falando, ó, se Laura der R$ 50 a mais, então esse a mais eu vou tirar e vou reservar para o fim. Ok? Então, pera lá, se eu vou tirar R$ 50 do meu total, então 250, que era o meu total, eu vou tirar esses 50, ficam só R$ 200, ok? Esses R$ 200 eu vou ter que dividir igualmente entre as 2 pessoas, certo? Então, quando a gente divide igualmente, R$ 200, que é o que sobrou, dividido entre 2 pessoas, dá R$ 100 para cada uma, certo? Agora que vem a ideia. Bom, a gente retirou esses R$ 50 a mais. Então, se a Laura der R$ 50 a mais, então isso quer dizer que eu vou pegar esses R$ 50 a mais e eu vou adicionar para a Laura. Eu vou adicionar ao valor final da Laura. Nesse caso, nós temos justamente isso, somar novamente em uma das partes. Então, os R$ 100, que era a divisão exata, só que com os R$ 50 a mais que ela pagou. O caso dá R$ 150. Portanto, qual é a nossa resposta? Vitor contribuiu com R$ 100 e Laura contribuiu com R$ 150, certo? Então, eis a nossa resposta.
ok? Percebam que é só você fazer esses 3 passos. Você retira o que o seu exercício já está falando que é a mais. O que restou do seu total, você divide igualmente. Dividiu igualmente? Aí é só você ver quem que vai ter que ficar com mais. Você pega o que você tirou e você coloca para esta parte a mais. Só isso, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo. A diferença entre as idades de Gisele e Marcelo é de 5 anos. E a soma das idades dos dois é 95 anos. Em qual idade de cada um, sabendo que Gisele é a mais velha? Vamos lá, pessoal. A gente tem que pensar numa coisinha importante aqui agora. Veja só. Está falando que a diferença de idades entre Gisele e Marcelo é de 5 anos. Beleza. Só que a gente não pode esquecer o seguinte. Esses 5 anos de diferença é o que está sobrando aí. Ou seja, uma pessoa vai ter 5 anos a mais do que outra, concordam? É basicamente isso. E Gisele é a mais velha. Isso quer dizer que Gisele, no fim das contas, vai ter 5 anos a mais. Primeira coisa que a gente faz então, a gente tira esses 5 anos que o exercício disse que eles estão a mais, que é a nossa diferença, certo? Então, os 95 anos totais dos dois, menos esses 5 anos de diferença, dá 90. Portanto, esses 90 eu vou dividir igualmente entre os dois. Então, 90 dividido por 2 dá 45 anos para cada um. Porém, o nosso exercício disse que Gisele é a mais velha e a diferença é de 5 anos. Então, eu vou somar novamente em uma das partes aquilo que eu já tirei. O que a gente vai fazer? Simplesmente nós vamos pegar uma das partes, que deu 45, e nós vamos somar com esses 5 anos que estavam a mais. Portanto, deu 50. O que a gente descobre então? Que a idade do Marcelo era 45 anos. Porque a gente simplesmente pegou os 90 anos e dividimos por 2. Então, uma das partes que a gente não mexe é a idade do Marcelo. E a idade da Gisele é 50 anos. Por quê? Porque é outra parte desses 90 anos, certo? Que foram divididos por 2 igualmente, mais os 5 anos que a gente tirou lá no começo. Esses 5 anos a gente simplesmente coloca de volta para a Gisele, porque o próprio exercício diz que ela é a mais velha. Percebam, pessoal, nesses exercícios a gente não pode esquecer que o nosso nível de interpretação tem que estar bem alto. Por quê? Porque, na verdade, o nosso exercício já vai nos dizer tudo o que precisamos fazer. A gente só precisa interpretar. E por hoje é isso mesmo. Façam os exercícios. Lembrem-se, a partir de agora é a hora da gente praticar o que a gente viu, ok? A teoria é importante, mas a prática na matemática sempre é melhor, ok? Se cuidem, tudo de bom para vocês e até uma próxima videoaula. E fechamos a conta!